Olá todo mundo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki e sejam bem-vindos a um vídeo especial onde eu vou falar pra vocês quais são os livros jovens que eu só decidi ler depois dos 30. Sim, gente, essa carinha fofa aqui vai fazer 30 anos no mês de novembro e por conta disso eu tenho repensado algumas coisas na minha vida e uma delas é quais livros eu realmente tinha decidido pra ler depois dos 30, porque tem muitos livros jovens que eu quero ler há muito tempo, mas realmente existiram alguns livros durante o decorrer aí da minha vida de leitora que eu sempre deixei pra um momento onde eu estivesse mais adulta mesmo. Mas antes de começar essa lista de indicação de livros que eu só vou ler depois dos 30, não se esquece de seguir o Kabuki TV, se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho. Não se esqueça de assistir os shorts do Kabuki TV que estão começando a sair uma vez por semana aqui no canal. E por favor, engajem os conteúdos para vocês continuarem recebendo a recomendação do Kabuki lá na feed de vocês, ok? Então bora começar. A maioria dos livros que eu vou indicar para vocês são livros com uma pegada mais profunda mesmo. Eu acho que eles trazem emoções muito complexas, sim. Não são livros apenas para entreter, aqueles livros levinhos. Eu acho que eles foram construídos de uma maneira diferenciada no sentido de eles questionarem muito e trazerem temas importantes na vida e que talvez eu não estivesse preparada para ler em um determinado ponto. E claro, gente, você pode sim estar preparado para ler aos 15, aos 16, aos 18. Eu acho que idade é um número, mas eu tô falando muito sobre a minha jornada, sobre a pessoa que eu sou e sobre como eu gostaria de estar quando fosse finalmente começar a ler esses livros. Uma dica muito boa para vocês é que todos esses livros citados aqui durante o vídeo estão com desconto lá no saldão do Estante Virtual. Eu falo muito do Estante Virtual aqui no canal porque é simplesmente um site incrível pra gente comprar muita coisa a preço acessível. Pra quem não sabe, é um marketplace de livros novos e seminovos que faz parte do ecossistema do Magalu desde 2020, mas que continua trabalhando na realidade de uma empresa pequena. Você tem acesso a livros diversos, desde lançamentos a seminovos, tem livros raros também, muito difíceis de encontrar e que são grande parte dos livros que vão estar aqui na lista, já que eu vou trazer livros que foram até lançados há muito tempo. Sem falar que no Estante Virtual você acaba recebendo muito livro seminovo, né, que foi repassado de mão em mão e ajuda muito nesse sistema de uso consciente dos livros que eu adoro. O mais legal é que vocês vão ter acesso a um cupom de desconto especial do Kabuki TV que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Com ele, vocês vão receber 7% de desconto em todos os livros que estão lá na seleção. No Salão do Livro do Estante Virtual, vocês têm acesso a uma seleção incrível. Tem a seleção de grandes achados, com livros super, assim, que são excelentes na crítica, que se destacaram muito no seu gênero, no seu nicho, os autores super amados. Tem os best-sellers que fizeram um sucesso absoluto, os clássicos nacionais que estão aqui embaixo também, os internacionais que eu sei que todo mundo ama, os não de ficção, né? E também tem literatura infanto-juvenil, young adult pra quem ama, que vão estar muitos nesse vídeo, literatura infantil também, tem a descoberta dos livreiros, tem livro com até 30% de desconto, então deem uma olhada nessa seleção que ela tá super especial, eu acho que vocês vão amar. Então é só você acessar essa página através do link que tá aqui na descrição ou no comentário fixado, não se esqueça de utilizar o cupom do Kabuki TV e aproveitar a promoção, tenho certeza que vocês vão amar. Agora, gente, sobre a lista, nesta lista eu separei livros que eu quero ler há pelo menos uma década, mas que eu nunca tinha lido, então finalmente decidi, bora começar. O primeiro livro da seleção é um livro que eu já cheguei até o físico, gente, eu passei adiante porque eu falei, olha, não é a hora, vou passar pra alguém ler. Eu sei que eu vou gostar desse livro, eu acho que ele traz elementos que a mim são muito próximos dos meus princípios, daquilo que eu gosto, que é A Menina que Não Sabia Ler. Esse é o primeiro volume, tem 2 volumes lançados no Brasil. Esse livro aí vai contar a história de uma mansão super escura e sombria, onde a gente tem a nossa pequena Florence, que é a nossa protagonista. Ela é mais jovem ainda. Pelo que eu entendi, ela é uma menina entre a infância e a adolescência. A sinopse não deixa muito claro, mas a vida dela é correr pelos corredores daquela mansão de uma forma tediada. Ela vive a vida delas escondidas, quase como se os tios dela a mantessem trancada, e ela é proibida de ler os livros, né? E aí até que um dia ela encontra uma biblioteca nessa mansão, uma biblioteca que até então que ela não sabia que existia, trancada a 7 chaves, e começa a se aventurar pelos livros que estão por ali. Só que ela faz tudo isso em segredo, porque aparentemente é proibido ler naquela casa. E ela tem algumas coisas, alguns questionamentos acerca dos tios, porque ela sempre tá sonhando com uma senhora, brigando com o irmão caçula dela, por que o tio dela proibiu a Florence de ler. Então a Florence, ela vai precisar
precisar reunir pistas, quase como se fosse uma brincadeira secreta, onde ela vai ter que descobrir o que tá realmente acontecendo, qual é a situação ali em que ela está inserida e o que ela pode fazer pra se livrar de tudo isso. Mas muitas vezes a gente não vai 100% confiar nessa menina como narradora, porque ela também não sabe se tudo que ela tá conjecturando ali são apenas devaneios da sua cabeça. Então a gente vai precisar ler pra descobrir. Se você já leu A Menina que Não Sabia Ler, coloca aqui nos comentários, que eu tô bem curiosa acerca dos comentários de vocês acerca dele. O próximo livro é As Vantagens de Ser Invisível. Gente, é incrível, porque eu lembro que eu passei pela hype dele, né? O livro, inclusive, eu já tava até começando a fazer uns vídeos no canal, e eu vi que muita gente começou a voltar a falar desse livro, que não é um livro que foi lançado nem nesse século. Mas esse autor, ele voltou depois que o livro ganhou uma adaptação. E assim, eu sempre sabia que eu ia ler esse livro, eu só não sabia em que momento isso ia ser feito. Até que alguns anos atrás, eu decidi que seria um livro pra ler numa fase adulta pós 30. Eu tô muito ansiosa, inclusive a Roca anunciou novas edições, coisas desse estilo, que eu fiquei muito animada, quase como se fosse um sinal de que tá na hora de eu lê-lo em breve. As Vantagens de Ser Invisível vai trazer essa história que até então é super famosa do Charlie. O Charlie é um jovem que escreve cartas, a gente não sabe pra quem ele tá escrevendo, por que ele tá escrevendo essas cartas. A gente acaba não tendo muitas informações através das cartas de onde o Charlie mora, exatamente algumas informações específicas. Tudo que a gente vai conhecer é exatamente o que ele vai conseguir compartilhar nas cartas com a gente. É um livro sobre a adolescência e a juventude dele, né? Das inseguranças, da forma como ele tem desejos, né? Vontade de viver, interesses amorosos, né? É o início ali de uma vida. Então, é sobre isso. Eu acho que é muito reflexivo, acho que deve ser muito interessante até mesmo lê-lo na adolescência, né? Lê-lo numa fase em que você vai estar ali se identificando com os questionamentos do Charlie. Mas a minha perspectiva da história é que eu queria lê-la num observamento mais distante, assim, mais maduro mesmo. Mas isso não me torna, acho que, melhor leitora do que ele. Acho que, pelo contrário, eu vou, inclusive, muitas vezes me identificar com coisas que eu vivi no passado, que eu não estou vivendo agora. Mas eu acho que é isso. Eu queria que ele se tornasse uma leitura um pouco mais distante pra poder identificar as coisas. E, gente, coloque aqui nos comentários que eu sei que muita gente ama. Eu já cheguei a ver comentários negativos sobre ele, mas são bem raros. E eu tenho certeza que eu vou adorar. Coloca aqui nos comentários o que vocês acham. Eu nem cheguei a ver o filme ainda. Estou guardando esse momento pra assistir esse filme, que tem a Emma Watson, né? Tem um menino que fez o Percy Jackson, o primeiro filme também. Então, eu vou deixar pro momento certo, que vai ser depois da leitura. O próximo livro é um livro que eu vou trazer pra vocês, que eu tenho até na estante. E, justamente, eu comprei ele pra lê-lo em algum momento da minha vida, que é O Mundo de Sofia, do Jostein Gaarde. Esse livro aqui que conquistou milhões de pessoas em todos os países por qual ele foi lançado e foi passando. Afinal, ele é um livro que vai contar a história da jovem Sofia. Ela começa a receber bilhetes e postais super misteriosos de um major do Líbano. Só que esses postais não são destinados a Sofia, eles são destinados a uma outra jovem, só que de alguma forma eles vão parar na mão da Sofia. E esses postais, esses bilhetes, trazem sempre questionamentos acerca da vida, quem é a Sofia, perguntando de onde vem ela, de onde vem o mundo. Questionamentos, assim, que estão fora, às vezes, do nosso alcance primordial, assim. Então, acho que é um livro sobre filosofia, mas, ao mesmo tempo, ele traz esse thriller meio que envolvente na descoberta da Sofia em relação à origem desses bilhetes e como que a cultura dela vai ser impactada por conta dele. Então, acho que é sobre isso. Parece ser genial, incrível. Jostein Gaarde é um autor que costuma ser muito mencionado pela profundidade das emoções, da forma como ele trabalha os questionamentos nos seus romances. Então, eu tô muito ansiosa pra ler. Ele é um mini calhamaço, vai. É verdade. Essa edição aqui foi publicada pela Seguinte e tem 566 páginas, mas é um livro um pouco menor e acho que muita gente vai amar. Coloca aqui nos comentários se você é um dos fãs de O Mundo de Sofia. Eu acho que tem muitos clássicos da literatura brasileira que deveriam estar aqui, provavelmente estão nessa lista que não vai ser colocada inteira aqui no vídeo, mas eu não poderia ignorar Meu Pé de Laranja Lima, que é um livro que foi lançado originalmente em 1968, né? Ele é um desses clássicos mais recentes, eu diria. E ele tem até adaptações pra televisão, ele abalou os corações dos brasileiros acerca de todas essas décadas. Ele vai contar a história do Zezé, um protagonista de 6 anos de idade, que é de uma família que passa por muitas dificuldades, mas ele sempre aprontando o tempo todo, como uma criança de 6 anos. É um menino que não se conforma com as limitações que o mundo lhe impõe. Então ele acaba tentando sempre testar os seus limites. Ao mesmo tempo em que o pai dele e a irmã mais velha sempre acabam batendo nele. Ele fica muito arrasado, mas a vontade de viver pelo mundo, sendo feliz e exercendo as suas vontades, acaba falando mais alto e acaba sendo uma história de... Acho que é muito sobre
esse sentimento complexo, né, que é de uma criança de 6 anos tentando descobrir o mundo, ao mesmo tempo que ela não pode, ao mesmo tempo que ela não consegue. E tem uma história aí sobre perdas que tá escondida entre essas páginas, né? Ele vai falar de superação, de medo de sonhos. E é um personagem de 6 anos carioca, gente. Não tem como não ser uma história que emociona. E muita gente fala sobre isso, né? Sobre a responsabilidade e a representatividade que Meu Pé de Laranja Lima tem pra muitas crianças brasileiras, né? Então, com certeza, vai ser uma leitura que eu deveria ter feito na infância, mas que vai ser feita na vida adulta com muito carinho, acho que muito afeto e muita maturidade também da minha parte, mas tentando entender, assim, a mente de uma criança. E todo mundo fala tão bem de Meu Pé de Laranja Lima. Coloca aqui nos comentários se você já leu. E se não, eu convido você a colocá-lo na sua lista de leituras. O próximo livro é um livro que eu já cheguei até a ter uma primeira edição, mas depois o título acabou sendo reeditado. Afinal, a primeira versão era racista, o título. E aí, finalmente, eu falei, acho que tá na hora de voltar a falar dele. Eu nem sei o que aconteceria se ele, de repente, fosse hypado agora, até porque é um livro jovem, atual, extremamente pertinente, com a temática de bullying, né, sobre armamento americano também nas escolas. A gente tá falando de violência. E é um livro, acho que super importante e que ganhou, foi muito representativo na época que saiu, mas que eu acho que seria muito legal uma nova hype agora, que é a Lista do Ódio da Jennifer Brown. Esse livro vai contar a história da Val, né? Ela, junto com o namorado dela que sofria bullying, eles montaram uma lista de coisas que eles não gostavam. E aí ele usou essa lista justamente pra abrir fogo na escola e matou todo mundo. Ela acabou entrando na frente de uma menina que ela não gostava pra poder salvar a garota e ela acabou sendo atingida. E agora, durante o verão, enquanto se recupera do ferimento, ela tá tentando lidar com um luto, a questão de um namorado que ela amava e que cometeu essa atrocidade tão grande. É uma história sobre vítimas, sobre culpados. Todo mundo tem um papel importante e crucial nessa história. Sobre a responsabilidade, as emoções da Val, como que ela vai se colocar nesse papel agora, quando ela retorna pro ensino médio. É um livro sobre muitas coisas pesadas sendo colocadas à tona. E eu acho que é um livro triste, mas é um livro importante e necessário. Então, por isso, com certeza já deveria ter sido lido por mim, mas eu coloquei na lista que é um livro que nunca, jamais vai ser ignorado. E eu tenho certeza que vai ser aquele negócio que vai tirar o meu chão, mas o que eu vou acabar dando 5 estrelas e favoritado. O próximo livro é Lua de Larvas, da Sally Gardner. Ele também teve uma hype que aconteceu quando eu já tava ativa no Caboclo TV, mas foi bem no início ali do canal e eu ainda tava meio que entendendo quais eram os livros que eu queria ler. Eu acho que foi isso, né? Se Lua de Larvas fosse lançado agora, provavelmente eu teria pegado muito mais rápido e feito a leitura mais cedo. Mas Lua de Larvas, ele vai contar a história de um menino dislexo. Pelo que eu entendi, esse livro, ele vai flertar ali com um subgênero e eu não sei se ele vai ser um realismo mágico, se ele vai ser uma distopia. Ele basicamente vai contar a história desse menino, que ele vai ver o amigo dele, o melhor amigo dele ir embora, e depois disso ele vai junto com um grupo de rebeldes pra tentar acabar com essa visão opressora do mundo lá de fora. Ele observa o mundo de um jeito diferente. Então acho que é por isso que a gente aqui de fora parece que é uma distopia, um realismo mágico, né? Porque a gente fica tentando entender até onde o que é realidade e o que não é. A visão do nosso protagonista é diferente e eu quero muito ler esse livro pra poder entender a fundo a forma como a dislexia foi abordada em Lua de Larvas. Eu sei que na época que o BookTube falava dele, eu acho que todo mundo tinha ele na lista de leituras, no Book Haul, e eu via como todo mundo se desmanchava falando dele. Então, com certeza vai ser uma dessas leituras que eu também quero entrar nesse ideal e questionar mesmo, sabe? Acerca da realidade conforme for lendo. São livros imersivos que mexem com a gente, que normalmente são muito importantes e marcantes. Eu acho que é isso em relação à minha lista, né? Eu quero botar uma lista de livros jovens, mas que vão me marcar de alguma forma e que vão trazer temas super importantes e lições. Porque estar adulta, ter mais de 30 anos não te torna mais inteligente. Eu acho que, na verdade, quanto mais você vai amadurecendo, mais você percebe que precisa aprender. E é por conta disso que eu coloquei ele na lista. A capa é belíssima, acho fofíssimo. E se você já leu e ama Lua de Larvas, coloca aqui nos comentários pra mim. O próximo livro é um livro que eu me resguardei por motivos diferentes, né? Ele é jovem, mas eu acho que quanto mais adulta eu fosse ler, mais eu estaria pronta pra finalmente encará-lo. Que é Garotas de Vidro, né? É um livro que é muito importante pra ser lido no público jovem, mas ele não é pra todo mundo. Afinal, ele traz de uma forma muito extrema o assunto dos transtornos alimentares, que é uma questão pra mim que dói muito na minha alma, pessoalmente falando. Então, quando eu conheci o lançamento de Garotas de Vidro, eu acabei correndo, fugindo para as colinas, ignorando esse lançamento, porque eu sabia que não era para mim. Então, eu simplesmente nunca pensei, nunca vi resenha, porque a partir do momento que eu sabia que era sobre isso, eu estava destinada a não querer lê-lo naquele momento. Eu sabia que em algum momento isso precisava ser feito, porque era um desejo meu, mas que
precisava ter a hora certa, né? E Garotas de Vidro tá na lista há muito tempo por conta disso, né? Ele vai contar a história de duas melhores amigas. A princípio, ele fala ali que em uma manhã a Lia acorda com a notícia de que a Cassie morreu. Só que a gente entende que a Lia, na verdade, ela também tem problemas e um passado. E as dificuldades, né, em relação ao seu próprio peso, a forma como ela se sente sem voz e sem forças pra poder lidar com tudo isso. E pelo que entendi, a Lia e a Cassie, elas tinham um relacionamento de melhores amigas, mas que ambas estão passando por dificuldades emocionais muito parecidas, né? Ambas se sentem congeladas em seus corpos. Não sei se por motivos diferentes, mas ambas estão passando por esses problemas emocionais. E a Cassie, ela tentou falar minutos antes com a Lia, antes de morrer. Então, a gente não sabe exatamente tudo o que aconteceu. Eu não sei se ele vai focar mais nesse thriller, né? Nessa sensação de por que tudo aconteceu, ou se ele vai focar nas questões emocionais e dos problemas dos transtornos alimentares que elas conviviam. Então, é um livro que é um grande ponto de interrogação e que precisa ser lido com mais afinco para ser desvendado de verdade. Eu, com certeza, estou muito pronta para lê-lo. Eu não sei se é um livro que, quando eu lê-lo, eu vou indicar para todo mundo ainda, porque o meu público muitas de vocês envelheceram comigo, mas grande parte de vocês ainda são mais jovens do que eu. Então, coloca aqui nos comentários o que vocês acham acerca da leitura de Garotas de Vidro. Bem, amores, essa é a minha lista de livros para ler depois dos 30. O que vocês acharam? É pesado, né? Tem dislexia, tem transtornos alimentares, tem acerca de violência, né? De bullying. Mas é isso, eu acho que é porque o livro jovem, ele é atemporal. A verdade é essa. Ele pode ser lido por qualquer idade, desde que esteja pronto para lê-lo. Então, acho que é isso. Acho que é por isso que eu coloquei esses livros especificamente pós-30, né? Pra observar o entorno. Não sei, gente. Não necessariamente a distância, mas pelo menos eu sinto que eu tô pronta pra todos eles. Bem, amores, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembre-se de avaliá-lo aqui embaixo. Compartilha o Caboclo TV nas redes sociais com seus amigos no WhatsApp. Não se esquece de assistir os shorts. Clica aqui na feed do Caboclo TV. Tem uns shorts novos. Espero muito que vocês gostem desses vídeos. Engajem pra poder eles continuarem aparecendo na feed de vocês. Para todos os caboqueiros novos que estão chegando através dos shorts, sejam todos muito bem-vindos. Se você nunca assistiu um vídeo no formato horizontal meu, seja bem-vindo. Tem muito conteúdo literário por aqui. Eu espero vocês para um próximo vídeo. Big beijo pra vocês. E até lá, gente. Boa leitura pra todo mundo. Tchau!